Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu vim aqui mais uma vez falar de Vasco. Bom, recentemente o pessoal andou me pedindo aí para fazer um panorama de como ficou o elenco do Vasco depois dessas movimentações, essa pausa aí para a Copa América. Teve muita especulação, jogador saindo, jogador entrando na justiça, jogador sendo dispensado, o pessoal, alguns jogadores começando a treinar em separado, alguns poucos reforços, é verdade, chegando ao clube também, algumas mudanças em relação ao jogador que voltou para a base e jogador que subiu da base. Então hoje eu fiz uma matéria lá para o blog e eu vou trazer aqui para vocês no canal também, falando exatamente das mudanças no elenco desde a chegada do Luxemburgo. O Luxemburgo foi anunciado pelo Vasco dia 8 de maio como treinador, assumiu um pouco depois ali, o Marcos Valadares ainda treinou o Vasco contra o Santos, ele assume na semana seguinte. Mas nesse período aí de 2 meses, muita coisa mudou. Inclusive vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma lida com calma, ver os nomes, se por acaso passar desapercebido algum nome aqui no vídeo, para você dar uma olhadinha lá. Mas nessa mudança, nesses 2 meses aqui dessa era Luxemburgo no Vasco, 8 jogadores já saíram, outros 9 vêm treinando separado, ou não vão ser aproveitados, já foram avisados que não serão aproveitados. Quando o Luxemburgo chegou ao Vasco, tinham 43 jogadores treinando no elenco profissional. Até lá na matéria eu botei a escalação dos 2 times do Vasco no primeiro coletivo do Luxemburgo, e você vê que muita gente ali ou já não está mais no clube ou realmente não vai ser mais aproveitado. Mas aí eu fiz uma colinha aqui. Outra coisa, normalmente eu edito os vídeos, a minha ideia é vou fazer um pouco diferente esse e pretendo fazer de vez em quando uns vídeos assim, tentar fazer de uma vez só, porque eu consigo produzir mais conteúdo aqui para o canal. Então depois vocês deixem seu comentário também. Eu sei que o vídeo editado, cortadinho ali, sem essas respirações entre uma fala e outra, fica mais legal com foto, vídeo também, mas a ideia é tentar otimizar aqui o tempo para produzir mais conteúdo. Porque muitas vezes eu produzo conteúdo para o blog e acabo não produzindo para o canal por causa do tempo que leva para eu fazer edição, para fazer o negócio direitinho. Então esse vídeo é um teste aqui, depois você comenta o que você achou, se dá para produzir mais conteúdo assim. Não é uma troca, os outros vídeos com análise, com campinho, com vídeo, com frame de jogo, vão continuar tendo. Esse é um extra, é mais uma opção de conteúdo aqui para o canal. Então depois você se inscreve no canal, se você é novo aqui, se você já está no canal, deixe seu comentário, é importante para mim saber o que você achou desse novo modelo aqui, tentar gravar um vídeo mais curto e sem edição, sem nada, para publicar logo para vocês, beleza? Mas então, aí para fazer sem edição tem que colar aqui. Falei que o Vasco dispensou 8 jogadores, saiu entrando na justiça, vou copiar da minha própria matéria aqui. Saíram do Vasco só nesses 2 meses de Luxemburgo: Gabriel Félix, Bruno Silva, Luiz Gustavo, Rodrigo Fernandes, Bruno Henrique. Bruno Henrique é um menino que era da base, confesso que eu nunca vi jogar, já estava com, se não me engano, já passou da idade de juniores, já tem algum tempo, jogou pelo Expressinho no Vietnã, que foi aquele time que o Eurico montou quando já estava saindo do Vasco, mandou um time excursionar lá, um monte de jogador desconhecido, tinha alguns jogadores que eram da base do Vasco, foram junto nesse elenco, ninguém explicou até hoje muito bem como é que funcionou isso, quanto que o Vasco gastou, mas o Bruno Henrique fazia parte, nunca jogou como profissional, ele foi para um time agora da 3ª divisão de Portugal. Conseguiram dar um destino nele ali e estranhamente ele havia renovado, inclusive, mesmo já tendo estourado a idade profissional, isso ainda na gestão do Eurico. Mas disse, Gabriel Félix, Bruno Silva, Luiz Gustavo, Rodrigo Fernandes, outro menino da base, foi para o Corinthians, para o Sub-23, noticiei lá no blog também na época, o Bruno Henrique, o William Maranhão, emprestado ao América Mineiro, o Caio Monteiro, emprestado ao Paraná, e o Maxi Lopes, que entrou na justiça ali, já tinha sido afastado pelo Luxemburgo para perder peso, não gostou, acabou entrando na justiça, já não faz mais parte do elenco. Além desses 8, tem mais 9 jogadores que vêm treinando separado. Falei aqui que o Luxemburgo chegou no Vasco, tinham 42, 43 jogadores no elenco, ele reduziu esse elenco que está em Foz do Iguaçu hoje para 29, ou seja, a diferença aí de 14 jogadores. Então, para a gente entender para onde foram parar esses jogadores, 8 já saíram, 9 treinam em separado. O goleiro João Pedro, os laterais Cláudio Vinck, Rafael França e Luan. Rafael França e Luan também 2 meninos
oriundos da base que já estouraram a idade de profissional, então provavelmente vão ser emprestados. O Luan já chegou a ser emprestado no primeiro semestre, o Peri Lima. O Rafael França ainda não conseguiu nada, não teve nenhum mercado. Acho que é bom jogador, poderia compor elenco ali. Aí você tem os meias Dudu, que eu também não entendo porque não vem sendo aproveitado. Os atacantes Moraes, Jairinho, Ribamar e Vinícius Araújo. Ou seja, são 17 jogadores aí, desde que o Luxemburgo chegou, que ou já saíram ou não vêm sendo aproveitados e provavelmente vão ter um destino agora selado nos próximos dias, ou vão ser emprestados para outros clubes, ou vão rescindir contrato. Tem ainda o Lucas Santos, que é um caso curioso, que era a grande promessa ali do Sub-20 depois da Copinha, todo mundo pedindo, foi um dos destaques da Copinha realmente. Acabou sofrendo uma lesão na última partida dele pelos profissionais, passou um tempo ali parado e agora retornou ao Sub-20. O Lucas Santos hoje, para quem pergunta, não está fazendo parte do elenco profissional. É claro, qualquer jogador dos juniores, até do Sub-17, que se destacar, o Luxemburgo pode chamar a qualquer momento. Foi o caso do Ulisses, por exemplo. O Vasco vinha jogando os primeiros amistosos ali no segundo tempo com o Felipe Bastos como zagueiro. E aproveitou ali que o time Sub-20 do Vasco estava pelo Sul, tinha jogado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, e chamou o Ulisses para compor o elenco lá em Foz do Iguaçu também. Tanto ele quanto o Miranda e o Alexander. São 3 jogadores que fazem parte do elenco profissional, foram chamados pelo Luxemburgo para fazerem parte do elenco profissional, só que também atuam pelo Sub-20. O Lucas Santos, nesse caso, não está no grupo hoje do Vanderlei Luxemburgo, ele está só no Sub-20. É o mesmo caso do João Pedro, Bruno Gomes, Caio Lopes, que chegaram a treinar nos profissionais do Vasco, mas hoje não fazem mais parte do elenco profissional, fazem parte só do Sub-20. Mas, como eu disse, podem ser chamados a qualquer momento, tanto eles quanto qualquer outro jogador. Mas hoje, nesse momento, não fazem parte. E dessas mudanças, falei que de quem já saiu do Vasco, quem foi para o Sub-20, quem está treinando separado, tiveram 4 chegadas, 2 da base. Um, eu falei, é o Ulisses, que estreou contra o Foz do Iguaçu, nunca tinha disputado uma partida como profissional. E o Thales Magno, que estreou contra o Botafogo, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, já sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, e que são 2 que não faziam parte do elenco profissional quando o Lucha chegou no clube e agora fazem. E teve os 2 contratados, Richard e Marquinho. Bom, outros 2 jogadores aqui que o pessoal pergunta muito, que já fizeram parte do elenco profissional e não fazem mais, são o zagueiro Cainandro e o volante Bruno Ritter. O Cainandro está com o time Sub-20 do Vasco, vem disputando o Campeonato Brasileiro, faz parte do elenco Sub-20. Quando o Luxemburgo chegou, ele já não vinha treinando nos profissionais. Na verdade, o Cainandro foi utilizado no início da temporada, porque o Vasco estava montando o elenco ali, tinha muito jogador lesionado, e acabou aproveitando ele, subindo ele um pouco antes do que se esperava, porque ele não vinha nem atuando na Copinha, na verdade. O Cainandro era reserva desse elenco da Copinha, também não vem jogando constantemente no Brasileiro, ele faz parte ali do grupo do Vasco. Já o Bruno Ritter, que jogou no ano passado, chegou a ser titular numa partida, se não me engano, contra o Cruzeiro em São Januário. Posso estar errado aqui que eu estou fazendo de cabeça, mas foi mais ou menos isso. Jogou no ano passado e desde o início do ano também já não vem fazendo parte. E está jogando o torneio Otávio Pinto Guimarães, como se fosse um time B do Sub-20 ali. Alguns jogadores subindo do Sub-17, alguns jogadores recém-contratados que estão num período de teste ali. O Bruno Ritter está fazendo parte desse grupo, vem jogando lá. Então também já não consta como jogadores que saíram nessa era Luxemburgo. São jogadores que já haviam saído um pouco antes. Mas então como é que ficou o elenco do Vasco? Quem são esses 29 que hoje o Luxemburgo vem trabalhando? Os goleiros são Fernando Miguel, Sidão e Alexander. Alexander, como eu falei, jogando pelo Sub-20, mas disponível também para jogar pelos profissionais, treinando com os profissionais em alguns momentos. Laterais, o Pikachu, que voltou a ser lateral, vinha jogando como meia antes, sob o comando do Alberto Valentim. O Cáceres, como reserva imediato dele. E na esquerda tem Danilo, Danilo Barcelos, Henrique e Ramon. Ramon voltando de lesão, ainda não está em condições de atuar, mas vai voltar em breve, deve estar voltando já nessas próximas rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Na zaga, a gente tem hoje quem está formando a dupla, Ricardo Graça e Oswaldo Henriques. O Leandro Castan está retornando também de lesão, o Breno está retornando de lesão. Você tem o Erley como primeira opção ali, foi o setor que talvez tenha saído mais gente, o Luiz Gustavo, o Bruno Silva fazia essa função. E você tem o Miranda e o Ulisses, que estão disponíveis ao Sub-20, mas podem completar os juniores a qualquer momento. Mas consta para o Luxemburgo, na lista de jogadores do Luxemburgo dessa intertemporada, os 2 constam como jogadores profissionais.
como jogadores do elenco profissional, mesmo disputando partidas ainda pelo Sub-20. Então a gente passa agora para o meio-campo, que tem Richard, um dos novos contratados, Marco Júnior, Andrei, Lucas Mineiro, Raul e Felipe Bastos. Isso para os volantes. O Vasco hoje atua com 3 volantes e 3 homens de frente, que são 2 pontas e um centroavante, um falso 9. O Vasco não conseguiu contratar ainda esse centroavante, camisa 9, que queria, então vem atuando com falso 9 ali. O Luxemburgo recentemente testou o Valdívia, testou o Marquinho nessa função. São 2 meias de origem fazendo essa função. Como centroavante mesmo, o time tem o Thiago Reis. E o curioso é que a gente vê essa lista de dispensa do Vasco. O Vasco começou o ano com o Ribamar como titular, tinha sido contratado a pedido do Alberto Valentim e aguardando o Maxi Lopes entrar em forma para substituir ele. Ou seja, hoje os dois principais nomes do Vasco no início da temporada para essa função de camisa 9 já não estão mais nos planos. Um já rescindiu o contrato, que é o caso do Max, e o outro vem treinando separado, que é o Ribamar. E o Vasco ainda corre para ir no mercado conseguir um nome para suprir a saída dos dois, não é nem mais a saída de um. Tem o Thiago Reis, que não estava prevista a utilização dele no início do ano, mas se destacou na Copinha e subiu. O Vasco precisa de pelo menos mais um para suprir essa carência hoje de atacante do Vasco, por mais que o Luxemburgo queira jogar com um falso 9, como ele vem testando, é importante para o clube também, para o time, ter mais uma opção para mudar, para ter uma variação tática durante as partidas ou de acordo mesmo com o adversário. Mas então, de meia central o Vasco tem o Valdívia, que pode atuar como atacante, Bruno César, que foi a principal contratação do início do ano e não vem jogando, inclusive entrou muito mal em todo o segundo tempo dos amistosos que o Vasco disputou nessa intertemporada, não jogou bem, mesmo contra adversários muito fracos, no caso do Atlético, mas principalmente o Foz do Iguaçu, que é um clube da 4ª divisão, ganhou uma partida só na 4ª divisão, o Bruno César não conseguiu produzir nada. E você tem o Ian Sassi e o Marquinho. Como eu disse, Valdívia e Marquinho sendo testados também nessa função de falso 9 mais avançado. Eu já até fiz uma análise aqui, quando fiz uma análise do Valdívia atuando como falso 9, eu falo sobre isso. O Luxemburgo testa ali uma formação em que esse falso 9, na verdade, joga como 10 na hora de construir a jogada. Recua um pouco, centraliza para receber essa bola do lateral mais por dentro ou do ponta, poder fazer a triangulação ali e entrar na área para concluir. É uma opção que ele tem e vem testando nessa ausência de um centroavante de confiança. Aparentemente ele não confia no Thiago Reis para essa função. E mais à frente, como eu disse, o Vasco atua com 2 pontas abertos, Marrone pela esquerda, Rossi pela direita, tem o Thiago Reis como centroavante, mas não vem jogando como reserva. Você tem, além deles, o Thales Magno. Então o Vasco só tem ali 4 opções para uma função que o Vasco joga com 3, o Vasco joga no 4-3-3 ali, com esses 2 homens abertos e um centralizado. É muito pouco. O Vasco precisa de mais opções, ainda falta, talvez o Luxemburgo pense em trabalhar ali com 30, 31 jogadores e a peça que está faltando chegar para completar 30 seja exatamente esse centroavante. Então ficou assim o elenco do Vasco, reduzido de 43 para 29, mas tem 9 jogadores ainda, na verdade, que estão com contrato com o Vasco, ou seja, o Vasco ainda paga esses jogadores e ainda vão ter um destino. O Vasco ainda precisa dar um destino para eles. Então a gente está falando aqui do elenco que, na verdade, ainda tem 38 jogadores. Não vem treinando os 38 juntos, tem 29 treinando, 9 treinando separado, 8 já saíram e tem ali alguns que podem ser utilizados no Sub-20. Já falei aqui, João Pedro, o próprio Lucas Santos, que vinha jogando nos profissionais, não consta hoje nessa lista do elenco profissional, mas naturalmente deve ganhar oportunidade durante a temporada, até porque ele vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, então deve ganhar uma nova oportunidade muito em breve. Então o Vasco vai talvez utilizar ali 32, 33 jogadores nesse segundo semestre. Bom, galera, é isso, deu para dar um panorama geral. Se você ficou confuso aqui, muito nome, muita informação, acessa o blog, vou deixar aqui o link na descrição, fica mais fácil. Tá tudo detalhadinho ali, o bloquinho de quem saiu, quem foi pro Sub-20, quem subiu do Sub-20 e como ficou o elenco, quem são esses 29 jogadores hoje que compõem o elenco do Vasco para esse restante do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, saudações, até a próxima.